Hoje a gente vai falar sobre os alimentos antes e depois do treino. Quais são esses alimentos? Para que colocar antes e depois do treino? Quais são os benefícios? Olá pessoal, eu sou a Aline, nutricionista. Bem-vindo ao meu canal Desvendando os Mitos da Nutrição. Tudo que eu trago aqui para vocês, eu vou falar baseado nos artigos científicos. Então, antes do treino, primeiro que tem aquele mito, né? O treino em jejum funciona? Não é o objetivo desse vídeo, mas eu posso já adiantar para vocês, não tem artigos que comprovem uma grande perda de gordura do treino em jejum. Então a gente vai falar sobre os alimentos antes do treino. O que a gente precisa basicamente antes é de energia. Então substratos que forneçam energia de forma rápida para a gente ter um rendimento bom durante o treino e para que esse metabolismo seja acelerado e a gente consiga queimar gordura. Então, antes do treino, qual é o alimento rápido que gera energia pra gente? É o carboidrato. É aquele vilão que todo mundo tem medo. O carboidrato, ele nunca foi vilão, gente. Vamos começar desvendando sobre o carboidrato aqui agora, né? Ele não é vilão. Ele só tem que ser colocado na hora certa. Porque tudo em excesso vai ser acumulado, e principalmente o carboidrato. Quando você consome ele, o carboidrato ele é quebrado até a formar glicose. Então essa fonte de energia que a gente utiliza vinda do carboidrato é na forma de glicose. Se você não utiliza essa glicose, o corpo vai armazenar esse carboidrato e ele armazena na forma de triglicerídeo. E depois de triglicerídeo, se você não usar, ele vai a colesterol e ele acumula, né, e na forma de gordura, que é o triglicerídeo e o colesterol. Mas a gente está falando aqui do carboidrato para ser utilizado, ele antes do treino como fonte de energia. Quais são esses carboidratos? O ideal é que você consuma carboidrato tipo tapioca. Você pode comer um pão integral? O plano alimentar ele é muito individualizado. Então, como eu estou falando de carboidrato e depende muito da sua intensidade de treino, você pode colocar uma fatia de pão, uma tapioca, uma crepioca, que tem uma fonte de carboidrato e uma proteína. Então, o que é a crepioca, né? Aquele ovo, a omelete feita com ovo e uma colher de sopa de tapioca. Eu faço com 2 ovos e uma colher de sopa de tapioca. Então, eu tenho uma boa fonte de proteína e tenho uma fonte de carboidrato ali que eu vou precisar. Porque se eu colocar somente a proteína antes do treino, o corpo vai transformar essa proteína para gerar energia. E geralmente quando a gente come proteína, o que a gente quer fazer com ela? Compor nossa massa muscular. Então essa proteína, para aumentar nossa massa muscular, a gente tem que usar ela, as maiores concentrações no pós-treino. Mas no pré-treino eu posso usar também, Aline? Pode, claro. Então a proteína no pré-treino ela vai manter sua massa muscular, tá? Então você pode usar, apesar que o seu corpo, você vem de uma alimentação, né, regrada. Então isso a gente vai falar ao longo dos próximos vídeos, né, o que pode compor a sua alimentação. Agora a gente está falando em 2 períodos específicos, antes e depois. Então, resumindo, antes, carboidrato, uma fonte de energia. Então pode ser um pão, pode ser uma torrada, pode ser uma banana amassada. Banana amassada com aveia tem fonte de carboidrato bom. Um suco de laranja, bate um suco de laranja com cenoura e beterraba, uma excelente fonte de carboidrato, né? Então, e aí você vai para o treino. Lógico que depende da sua intensidade de treino. Então, que eu só tô dando exemplos aqui que o carboidrato você pode colocar antes do treino e depois do treino. Depois do treino você precisa de alimentos construtores. Construtores, o nome já fala, né? Da sua massa muscular, porque você trabalhou esse corpo para ganho de massa muscular. Se você trabalhou a força, tá? Então se for um trabalho de força, de musculação, um crossfit, né? Então existe aí, claro, uma intensidade de treino, né? Mas basicamente, depois do treino, o que você precisa? De proteína. Então, fontes proteicas, tá? Não vou falar de suplementos agora, vou falar da forma dos alimentos em geral. Então, ovo, laticínios em geral, carnes, né? Carnes de origem animal. Se a pessoa for vegetariana, tem fontes também, boas fontes. Tem a quinoa, que é uma excelente fonte de proteína. Tem feijão azuki, tem shiitake shimeji, tem
tem cogumelos, né? Então, os cogumelos têm ótimas fontes de proteínas para quem é vegetariano. Então, depois do treino, a gente precisa de alimentos construtores e antes do treino, a gente precisa de alimentos energéticos. Eu não posso montar um plano alimentar, porque mais uma vez isso é individual, mas é importante você saber pelo menos o que fazer antes e o que fazer depois. Espero que vocês tenham entendido. Ao longo dos vídeos eu vou estar explicando isso tudo. Se a gente pega um artigo científico, é isso que eles colocam, tá? Então é o carboidrato antes e a proteína depois. Mas proteína antes eu também posso? Também pode, mas a fonte de carboidrato é ela que vai oferecer a energia de forma mais rápida, tá bom? Fique comigo nos próximos vídeos, eu vou estar sempre trazendo novidade para vocês e desvendando os mitos da nutrição. Se você gostou, você dá um like, se inscreve no meu canal, isso é muito importante para mim, esse feedback de vocês, para eu estar disposta, sempre vendo as necessidades de vocês e passando essa informação. Até o próximo vídeo, pessoal!